Pastor Dinei! E aí, Nenê, tudo bom? Antônio Lucas, bom te ver, tá bom? Vamos bater um papo ou não? Vamos lá, vamos lá. O que você tá arrumando pra mim aí? O senhor nem imagina. E aí, galera, tudo bem com vocês ou não? Mais um programa agora do canal Veja pro Outro Ângulo. Estamos aqui para mais um programa do Veja o pro Outro Lado. E é uma figura excelentíssima que está aqui, pastor Ednei Reolon. Muito prazer, pastor, ter o senhor aqui com a gente. Privilégio meu, tá Valeu com a galera demais. aí. Vamos lá, pessoal, nós estamos aqui com o pastor Ednei. Pastor, é um prazerzaço estar aqui com o senhor. A gente vai bater um papo bem legal. E assim, para começar, eu queria que o senhor falasse um pouco então do senhor. O senhor é pastor da Igreja Metodista, um homem de Deus, na verdade, muito influente, inclusive, na minha vida. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho do senhor para a galera que está nos vendo. Você falar que eu sou influente na sua vida é um perigo, porque se a turma gostar de você, vai ser bom pra mim, né? Ah, é verdade. Se a turma achar que você é um cara que precisa melhorar muito, é sinal que eu não fui uma boa influência, verdade. né? Mas é muito bom estar com o pessoal do canal. Eu sou o pastor Ednei Reolon. Atualmente estou pastoreando a Igreja Metodista Central em Goiânia, estado de Goiás, todo mundo conhece, centro-oeste do país. Sou casado com a Solange há mais de 30 anos, tenho 2 filhas. Em termos de formação profissional, eu sou formado na área química, técnico químico e também como administrador de empresas. E na área teológica, eu tenho formação no Seminário Bíblico Palavra da Vida, que é em Atibaia, um seminário interdenominacional. Tenho também formação no Seminário Regional da Igreja Metodista, na Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, no curso de bacharel, e tenho uma pós-graduação na área de aconselhamento pastoral. Como é que o senhor vê hoje essa ascensão da igreja, essa emergência da igreja, com relação, inclusive, a vários temas aí, a política, que está se falando muito, e outras áreas como a homossexualidade, que tem se discutido muito, os direitos da mulher, deu agora uma grande briga no Enem, etc., que o senhor deve estar por dentro, que o senhor sempre está por dentro das coisas. Enfim, como que o senhor vê hoje o papel do cristianismo dentro das instituições da sociedade? Olha, Lucas, eu vejo que a igreja ela poderia ser muito mais relevante do que ela é, né? De fato, hoje nós somos um segmento expressivo, alguns falam de 25%, lá em Goiânia fala-se de mais de 40% de evangélicos, né? E isso com certeza no meio político, no meio empresarial, todo mundo olha para nós de uma forma diferente. Durante muito tempo, a igreja ficou à margem da sociedade, a igreja não era considerada por coisa alguma. Hoje ela é um segmento de mercado, é um filé do mercado onde as gravadoras e outros grupos e empreendimentos têm se voltado para o mundo gospel, né? Então, do ponto de vista de ascensão da igreja, está sendo muito positivo. Porém, isso tem feito com que a qualidade seja relativizada, né? Infelizmente, se nós tivéssemos aí um pouco mais de qualidade no mundo gospel, no mundo evangélico, nós seríamos muito mais influentes. Então, hoje existe quantidade, mas a gente percebe que existe qualidade, mas na maioria uma qualidade baixa, né? Jesus disse que se nós fôssemos sal da terra e luz do mundo, essa seria a forma para a gente existir. Esse é o nosso propósito. E sal não precisa de muito. Um pouquinho de sal já dá sabor. Só que quando tem muito e o sal não tem sabor, ele não serve para nada. O próprio Jesus disse, serve para ser pisado. Então, como luz e como sal, eu creio que nós estamos deixando a desejar, infelizmente, né? E hoje a igreja, por falta de se posicionar, ela tem somado muitos prejuízos. E desde a Reforma Protestante, que aliás nós estamos na época agora de comemoração Exatamente. da Reforma, né? Nós somos um grupo que é muito difícil de se unir, né? Então, nós não temos um representante oficial. A Igreja Católica, apesar de ter muitos segmentos dentro dela, ela tem o Papa, que fala em nome dela, que é o representante maior dela. No mundo evangélico não existe, porque desde a Reforma Protestante nós somos diversos segmentos que talvez, eu não sei se existe a palavra inuníveis, é difícil de unir, né? Então, por causa disso, cada um tenta advogar o direito de ser o representante, o porta-voz e juntar força política, força econômica nessa pretensão. Mas não existe, porque a gente então não tem um porta-voz, a gente não tem um representante nacional, a gente acaba não tendo força. E aí os grupos denominacionais, as personalidades do mundo gospel se levantam e acabam fazendo em nome delas mesmas conseguindo as suas pretensões, né? Então eu vejo que a gente podia estar muito além, mas
nós podemos fazer a diferença onde nós estamos. E, inclusive o senhor está comentando sobre essa coisa da reforma, o pessoal não sabe de casa aí, mas eu lembro, quando eu era moleque de tudo, o senhor foi meu pastor, e o senhor foi, a primeira vez que o senhor foi para Disney foi em que ano? 1997. Eu ia falar 4, então 97 é na época do é. Titanic. Você nem sabe que é Titanic, é moleque, não sabe. E eu lembro quando o senhor foi pra lá, e era uma época que a igreja tava discutindo muito. Era assim, o boom da época era que a Disney era do Satanás, do capeta. O Mickey era do demônio. Depois da fase de quebrar os discos, depois da Exatamente. Você que está aí não sabe, o Mickey é do demônio. Nós tínhamos tudo lá, nossa, e tinha, diz lá, Não, a Pequena Sereia. Os Mickeys que nós compramos para testar a casa eram meus mesmo, eu paguei tudo certinho. Não era do diabo, então, era do senhor. Eu paguei, nossa. E o senhor pegou simplesmente, pastor da igreja metodista, que é uma igreja em si tradicional, e o senhor pega toda a família e vai para os Estados Unidos. É porque foi bom que estava embaixo o preço. Estava embaixo o preço, o senhor foi. Eu lembro que a gente falou, caramba, o homem é muito corajoso. E o senhor foi na boa. E eu lembro que num papo o senhor falou assim, eu falei, pastor, mas como é que o senhor fez isso e tal? Como que foi tudo isso? Porque pra gente era mal barato. O senhor falou assim, então, enquanto tá todo mundo preocupado com o Mickey, as coisas por trás, mensagem subliminar, tá todo mundo deixando a criança assistir o Pica-Pau dando um tiro na cara do outro. E o senhor falou algo do tipo. Sim. Como dentro dessa ideia de reforma, o senhor teve um pensamento de uma reforma também, naquele pensamento na época todo cristalizado, fechado e tal. Como que foi pro senhor nessa época e como que a gente pode aplicar isso também hoje, enfim? Não, legal, não tenho dúvidas que existe um mundo espiritual. O próprio apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra carne e sangue, em Efésios capítulo 6, é uma luta espiritual. Mas às vezes a gente fica tão preocupado com a luta espiritual, que ela de fato existe, e não esquecemos que existe o ringue onde essa luta acontece, pensando em tempos de UFC, né? O tatame, o octógono onde acontece a luta, é nos relacionamentos, na família, no trabalho. Então nós temos de lutar contra o inimigo comum, sim, que é o inimigo espiritual. Mas hoje em dia o inimigo ele não está mais só com mensagens subliminares, ele não está mais hoje só tentando mudar alguns conceitos, ele está numa fase hoje que ele está declaradamente se colocando, dando as suas opiniões, levantando opiniões e fazendo com que pessoas o sigam sem saber que estão seguindo ao mundo do mal, ao mundo das trevas. Então nós temos sim que ter uma visão espiritual, mas não podemos nos esquecer que essa visão espiritual ela se manifesta na família, nos relacionamentos, nessa nova geração que está sendo formada sem princípios, onde tudo pode, onde tudo está sendo relativizado. Então nós precisamos estar atentos às coisas espirituais, sim, as mensagens subliminares, sim, mas precisamos também estar atento às coisas que estão acontecendo no dia a dia, porque a pessoa que agora está assistindo esse vídeo, daqui a pouco ela pode mudar de canal e ver coisas que não são subliminares, são literais, expostas e que estão levando muita sujeira, muito lixo para as mentes, para os corações e para as casas. Ou seja, aquele papinho dos Estados Unidos quando caiu as torres, enquanto eles estavam preocupados muito com o céu, de um monte de equipamento, o pessoal entrou por terra mesmo, fez o curso de avião, quer dizer, às vezes está na nossa frente. Exatamente. E a gente não percebe. Dentro disso, pastor, com relação a essa possibilidade de inclusão, né, de que a igreja já tem esse papel também de pensar mais, de uma forma mais humana. Aí entrando em alguns assuntos que é complicado, que eu não queria estar na pele do senhor agora, inclusive. Mas, por exemplo, alguns temas que são extremamente relevantes e de utilidade pública. Porque, eu vou ser direto, hein, pastor? Pode ser ou não? Pode ser. Eu não preciso ser direto da resposta. Exatamente. Por que o senhor hoje faz o segundo casamento? Como que o senhor vê essa possibilidade? Tá. Bom, convém destacar que você está perguntando se deu realizar a cerimônia, né? A cerimônia. Professor? Eu estou no primeiro casamento. O senhor está no primeiro casamento. A minha atual esposa já é a minha atual esposa há 30 anos. É verdade. Né? Mas, de fato, a questão do divórcio, a gente julga que Deus não planejou divórcio. Deixa eu falar do divórcio enquanto olhando para a questão do pecado. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que algumas pessoas dizem desagrada a Deus, erra o alvo. Eu prefiro a melhor definição de pecado, dentre tantas, é tudo aquilo que faz mal para nós. Então, pecado é aquilo que faz mal para mim, a curto, a médio, a longo prazo, e faz mal para o meu próximo, para o meu semelhante. Isso é pecado. Então, nessa categoria, tudo aquilo que faz mal para mim entristece o coração de Deus, porque Deus me ama e não me quer sofrendo. É o pai que não quer ver o filho sofrendo. Então, quando eu opto por me prejudicar, eu entristeço o coração de Deus e Deus chama isso de pecado. Divórcio, ele é algo que faz mal para mim. Se a pessoa errou casando, ela vai errar
divorciando. Se está difícil casado, vai ficar mais difícil divorciado. Eu costumo dizer que se a pessoa está vivendo um número de 0 a 10 em sofrimento na vida conjugal, vamos supor que ela está no nível 9,5. Se ela se separar, ela não vai zerar esse sofrimento, ela vai diminuir um pouco, provavelmente, mas vai pulverizar para o resto da vida. Então, se marido não é para o resto da vida, ex-marido é para o resto da vida. Se esposa não é, ex-esposa é para o resto da vida. Então, eu sou pelo casamento, defendo o casamento, nunca ninguém vai me ouvir falando separa. Porém, eu entendo também que o casamento é uma possibilidade. Assim como Deus não quer que a gente peque, recomendou para não pecar, mas a gente pode pecar, está na nossa liberdade, o divórcio também, ele nunca é a melhor opção. Mas em alguns casos ele pode ser a única opção. Se é a única opção, primeiro, para você chegar a ser a única opção, você já esgotou todas as outras muitas vezes. Se esgotou todas as possibilidades, de todas as maneiras o divórcio é a única opção. Então você não tem como avaliar se é a boa ou a ruim, é a única. E nesse caso, o divórcio ele vai trazer sequelas, ele vai ter problemas com consequências do final do casamento. Agora, a pessoa divorciada, ela não está fadada a viver o resto da vida longe da possibilidade de constituir uma família. É interessante que na igreja a gente recebe ex-drogado, ex-tudo é bem-vindo na igreja, até ex-político, ex-ladrão, todo mundo é bem-vindo na igreja. Ex-corintiano também aceita. Agora, ex-casado, as igrejas não aceitam. Então a pessoa ela pode errar em tudo que ela tem outra oportunidade. No casamento, ela não tem. Ela vai sofrer as consequências, sendo vítima ou não, sendo causador ou não do divórcio, ela vai sofrer as consequências. Porém, nós cremos na possibilidade de um novo começo. Então, ela, optando por isso, ela vai ter a bênção de Deus. E quem somos nós para recusar a bênção de Deus em alguém que está tentando acertar, né? Agora, é óbvio que não é porque ela acertou no segundo que ela ainda não continua sofrendo consequências emocionais, físicas, financeiras do primeiro casamento. Agora, dentro disso que o senhor pontuou, eu sei que o senhor tem uma visão bem interessante com relação ao famoso capítulo 19 do Evangelho de Mateus, que os cristãos, eles defendem, inclusive os católicos também defendem muito ali, e várias instituições protestantes vão dizer, não, mas Jesus diz que é só com relação sexual provada, ilícita, que dá a permissão para a pessoa se divorciar e casar de novo. Entendi. Como é que o senhor analisa esse texto que eu acho de uma forma interessante? É um texto que, para a gente fazer uma análise teológica detalhada, precisava de uns 3 programas, né? Exatamente. Aí você pode me convidar que eu volto. Vamos convidar. Mas, resumidamente, o texto ali está falando que a mulher, quem se casar com uma repudiada, a pessoa repudiada não é necessariamente a pessoa divorciada. Existia a separação de corpos, existia o repúdio e existia a legalização do repúdio, que era a carta de repúdio, a carta de divórcio. Então, casar-se com divorciada não há problema nenhum. O livro de Deuteronômio fala que a pessoa divorciada pode se casar de novo, tanto homem quanto mulher. Agora, casar-se com aquele ou aquela que se separou a nível de corpos, mas não regulamentou isso, aí que é o adultério. E nos tempos bíblicos, o homem, ele acreditava que a mulher não podia se casar de novo estando repudiada. E Jesus, ele fala, eu porém vos digo, que o homem também comete adultério quando ele, estando numa situação de repúdio da sua mulher, sendo repudiado, sendo aquele que repudiou, ele se casa de novo. E foi por isso que os discípulos falaram, então é bom não se casar, porque a coisa é complicada. Então, para mim, né, eu entendo o seguinte, que o novo casamento é possível com todas as sequelas e consequências de um final de casamento. E aquele tempo, o caso de adultério era para apedrejamento. Então, se a gente for seguir do ponto de vista bíblico, no caso de adultério, o cara não tinha direito a divorciar somente, ele tinha direito a apedrejar a esposa. Então, Jesus está falando ali que ninguém estando repudiado ou sendo repudiante pode se casar de novo, sendo que naquele tempo o homem advogava essa possibilidade. Então, para nós, o casamento deve ser mantido até que a morte nos separe. O que Deus uniu não deve ser separado. Porém, caso seja separado, as consequências virão, mas não quer dizer que a pessoa está fadada a viver o resto da vida no prejuízo por causa disso. Um outro assunto interessante, pastor, e aí essa coisa da análise bíblica também, o senhor vai sair daqui hoje,
Mas assim, eu sou há 28 anos da igreja. O senhor me pegou no colo. O senhor, inclusive, você que não sabe, ele deu o meu nome. O pastor Ednei, inclusive, o seu sogro orou na barriga da minha mãe por mim, gente. Vai ter uma garota. E aí, eu cresci na igreja metodista, e eu escutei, não só da igreja metodista, mas de outras também, nós sempre escutamos a seguinte frase: o cristão beber álcool é pecado e ponto final. Então é pecado e etc. E eu cresci nesse meio e tal, e o texto base muito usado era que nós temos o corpo do templo do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas se encher-vos do Espírito Santo. Então, enfim, demorou-se muito tempo para compreender que a ideia do texto está falando sobre se embriagar. E o foco ali não era nem a questão da bebida, era uma comparação, mas tem outros textos. Eu li o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu li uma carta do bispo Adonias, que é o bispo, para quem não é o líder da igreja da denominação do pastor Ednei, e ele estava o senhor acho que vai lembrar, que ele estava falando desse tema e, na minha opinião, ele tentou reexplicar algo com relação a isso. Dizendo que não, olha, realmente a Bíblia não é que condena, mas nós somos abstêmios, etc. Afinal, pastor, é pecado ou não é não fazer apologia à bebida, mas é claro, tirando o peso de muitos que bebem. E como é que o senhor vê essa questão bíblica também? Eu posso responder, assim, biblicamente falando, não existe nenhum texto que proíba a pessoa de beber álcool. Né? Aliás, naquele tempo, o álcool ele tinha um grau de pureza, comparando com a água, maior do que a própria água, que não tinha o tratamento que tem hoje. Então, respondendo não do ponto de vista somente bíblico, né? Mas respondendo do ponto de vista do mundo que a gente vive hoje. Também. Né? Se você avaliar, hoje o Ministério da Saúde reconhece que a maior fonte de prejuízo de acidentes, de pessoas que estão afastadas do INSS, é por causa de acidentes promovidos por álcool, principalmente no trânsito. Né? Hoje, quando a pessoa bebe meio copo de cerveja, ela não pode dirigir um automóvel. Então, vamos partir da lei dos homens. Se a lei dos homens que é falha, que é imperfeita, a lei seca, diz que você não pode dar um gole de bebida alcoólica e dirigir um carro, e para dirigir a vida, qual é o mínimo para a pessoa viver? Né? Se fosse fazer o teste do bafômetro para a pessoa cuidar da família dela, para a pessoa tomar uma decisão importante. Então, o nosso entendimento é que o álcool faz mal à saúde. Mas eu sei a hora de parar. Não sabe. Pense numa balança de 2 pratos. Por mais que aquela balança esteja ferida, esteja uma balança exatamente equilibrada, se você for pesar um ímã, a hora que você colocou o ímã na balança, ele afetou o equilíbrio da balança, porque o ímã ele vai ser atraído e atrair os metais da balança e vai promover um desequilíbrio. Então, a pessoa só sabe a hora de parar antes de começar a beber. A hora que ela bebeu o primeiro gole, o equilíbrio dela foi alterado. Por que o álcool faz bem? Porque ele age no sistema nervoso central, promove um relaxamento, o cara depois de uma semana tensa, na sexta-feira, ele enfia o pé na jaca lá, e aí ele fica de boa, porque toda a tensão do trabalho, dos estudos, ele relaxa no álcool. Ora, esse nível de relaxamento afeta as decisões dele, afeta o sistema nervoso central dele, afeta o equilíbrio dele. E se naquele momento ele precisar tomar uma decisão importante na vida, ele vai fazer besteira. Então, nós somos abstêmios. Primeiro, por uma questão histórica. O movimento metodista, no século XVIII, na Inglaterra, salvou a Inglaterra da Revolução Industrial sangrenta, dentre outras coisas, porque o pastor chamado John Wesley, ele foi contra a questão do álcool, porque a Inglaterra estava sucumbindo nos pubs da época, os pubs da época estavam sucumbindo por causa do álcool. Então, nós surgimos nesse contexto de social, de tentar resgatar a sociedade, indo contra aquilo que estava levando a sociedade para o buraco. E hoje, não só por essa questão social, que ainda é um fato relevante, uma droga lícita, uma droga que alguns de forma até preconceituosa chamam de droga branca, né? Que é a questão do álcool, ele faz muito mal para a sociedade. Só por isso, por uma questão de economia, por uma questão de estabilizar o sistema público de saúde, por uma questão de melhorar o orçamento do Ministério da Saúde, só por isso a gente já devia não beber. Somado a isso, eu estou afetado quando eu bebo álcool. Não estamos falando de uma pessoa alcoolizada, embriagada que cai na sarjeta. Mas aquele que hoje se embriaga e não consegue ter limites, ele começou bebendo socialmente. Ninguém ficou bêbado no primeiro gole. Todo mundo começou a beber, ninguém virou alcoólatra no primeiro gole. Ele começou a beber socialmente, as coisas foram complicando, o nível de assimilação dele foi sendo relativizado
e a balança foi perdendo equilíbrio e hoje ele está comprometido. Então, por tudo isso, nós somos contra, voltando à ideia do pecado. Pecado é aquilo que faz mal para nós. E faz mal para nós, desagrada a Deus, Deus coloca na categoria de pecado. Então, para nós, o álcool não faz parte de uma vida saudável. Aliás, desculpa, e por que crente não deve beber? Porque ele não precisa. Tudo que a bebida promove, e com sequelas como efeitos colaterais, como enxaqueca, como ressaca, Jesus promove sem efeitos colaterais negativos. Então, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O que o vinho proporciona durante alguns minutos e depois tem muito efeito negativo, Jesus, através do Espírito Santo, pode proporcionar para a vida toda, sem sequelas, sem efeitos negativos. O senhor estava falando, me lembrei da frase do Miguel Fernandes, que é assim, ter sem que o ter te tenha. E a ideia é que a bebida, ela acaba te tendo, sem dúvida te levando pro buraco. Eu também, como profissional da área da saúde, eu sou psicólogo, o pessoal do canal sabe, eu também sou contra, não tem preconceito, a gente não respeita, aliás, porque existem denominações da igreja hoje que são não chamados temperantes. Os temperantes, que acreditam na possibilidade de ter, mas não ser deixado dominado. Mas até por uma questão de saúde, realmente, hoje o que está acontecendo com o álcool é uma coisa complicada. Pastor, quero agradecer ao senhor por esse bate-papo. Tem muita coisa pra gente que eu estava aqui pensando, mas o nosso tempo realmente é bem curto. Quero agradecer ao senhor. Queria que o senhor deixasse uma palavra, uma bênção top. A palavra do senhor é melhor que a minha. Então... Eu não sei falar em latim, fica fazendo assim, né? Então que o senhor deixe uma mensagem pro nosso canal, o pessoal do Veja por Outro Ângulo, que esse programa aí que está começando agora, veja por outro lado. Legal. Tudo bem? Quero parabenizar o Lucas e a equipe pela iniciativa, né? Só uma coisa, ninguém sabe quem é que está por trás das câmeras. Não pode falar que é o... Não pode. Tá Ainda o pessoal pergunta e ninguém sabe. Vamos fazer um concurso, quem sabe? Vamos, exatamente. O pessoal, lançar uma ideia aí de descobrir quem está por trás. Né? Mas eu quero parabenizar então a equipe, o Lucas, e falar que é um privilégio poder participar desse momento de inauguração dessa nova etapa, desse novo canal, né? E a nossa oração é para que Deus abençoe você, que os seus sonhos, os seus projetos, eles estejam dentro do viés daquilo que Deus tem para você. Eu costumo dizer, e agora estendendo para todos os seus simpatizantes e que como a gente pode dizer, pessoal, que seguidores, né? Mas não é muito, você vai ter um Não, mas vai chegar lá. Vai chegar lá. Deus, ele trabalha com sementes, né? Toda semente, ela tem, não sei se você já ouviu aquela ideia dizendo que você sabe quantas sementes tem numa laranja, mas você não sabe quantas laranjas tem numa semente, né? Então, você é uma semente, a gente não sabe quantas laranjas tem dentro, né? Mas espero que sejam sementes laranjas boas, né? Aí, que você cuide bem dessa safra, né? Mas assim como você, todos os ouvintes, que a gente possa olhar para as sementes que Deus tem plantado no nosso coração e não permitir que as nossas motivações se desviem dos propósitos de Deus, né? Que as nossas motivações estejam focadas na palavra de Deus e que você nunca, e cada um dos nossos seguidores aí, nunca saia daquilo que Deus tem de melhor para cada um de nós. Eu costumo dizer que o melhor lugar do mundo para viver é no centro da vontade de Deus. A melhor companhia do mundo é o Espírito Santo. Então, estando no centro da vontade de Deus e na presença do Espírito Santo, nós vamos ser abençoados. Esse é o meu desejo, essa é a minha bênção, né, para todos os nossos seguidores. Onde Deus quiser que eu esteja, vai ser o melhor lugar e eu quero estar lá. Então, onde Deus tem planejado para mim, é o meu sonho, é o meu desejo. Pastor, só os fortes entendem. Obrigado, o senhor é muito influente na minha vida, no meu ministério. O senhor sabe disso, muito influente na minha família. Um dos homens mais íntegros que eu conheço, não só como homem, como pastor, como líder. Muito obrigado por tudo. Continuo contando com as orações suas. Com certeza. Obrigado, pastor. Até mais, galera.